Eu vou dar Muito as obrigado. boas-vindas à minha querida amiga, professora Laura Scherter Mendes, da Universidade de Brasília. Laura, seja muito bem-vinda. Eu e Laura, primeiro nós nos conhecemos desde os tempos da Humboldt. Nós tivemos o privilégio de dividir e compartilhar o mesmo orientador, professor Stefan Grundmann. Laura também fez o doutorado em Berlim. E nós tivemos um desafio enorme, meus queridos amigos. Eu acho que em 2018 ou 2019, agora eu já não recordo mais, quando nós decidimos comentar a decisão sobre herança digital do Beguerra aqui no Brasil. Você lembra disso? A Laura me ligou e disse: Carina, tem uma decisão espetacular que nós temos que comentar. E esse foi um divisor de águas. Laura, querida, seja muito bem-vinda aqui hoje. A palavra é sua. Obrigada, Carina. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Queria cumprimentar a todos aqui, na sua pessoa, na pessoa também do professor Newton de Luca. É um prazer muito grande, professor Newton, estar aqui com o senhor mais uma vez, compartilhar com o senhor um momento como esse. Carina, eu queria parabenizar pelo livro, eu achei que ficou muito bonito. Eu sempre cito nas minhas aulas na UNB, principalmente na minha disciplina de obrigações, a sua coluna Migalhas. Acho que é muito bacana poder citar essas decisões e ter uma parte delas traduzida, ter uma parte delas para a gente comentar com os alunos. Então, tanto a coluna como o livro eu acho que é muito útil. Também tenho citado na minha matéria optativa que eu tenho dado de proteção de dados. Então, eu fico muito contente, acho que é uma contribuição muito importante para a nossa doutrina, para a nossa dogmática, e é um prazer, então, estar aqui com você. E já foi um grande prazer, como você colocou, poder ter dividido esse momento do doutorado, que é um momento tão difícil, ter compartilhado esses momentos também com você na Alemanha, em Berlim. E, se me permite, eu posso, talvez, comentar algumas das decisões que você cita, não é isso? Fica à vontade, Laura. A palavra aqui é toda sua. Excelente. Eu acho que, bom, você comentou dessa decisão da herança digital, talvez falar muito rapidamente dela, porque a gente ainda vai ter outros comentários ainda nessa noite, né, sobre essa decisão, mas ela é uma decisão importante porque ela coloca, sob o ponto de vista de toda a doutrina, de toda a teoria do direito das obrigações, também esse contrato que acontece entre uma parte e o próprio Facebook ou as plataformas da internet de uma forma geral. E aí aplica também, pensando em toda essa dogmática das obrigações e também no campo das sucessões, ele aplica dizendo, olha, é preciso sim reconhecer que há uma transmissão dessa obrigação de acesso também para os herdeiros. Então, eu acho que é uma decisão muito importante sob esse ponto de vista, para aplicar toda a teoria obrigacional, para aplicar a teoria sucessória, e para a gente também, pensando no Código Civil, é importante. Eu acho que você também colocou isso muito bem nos comentários, porque o nosso Código Civil também traz dispositivos que, ao meu ver, corroboram com essa visão. Então, eu acho que essa é uma decisão importante, essa de permitir esse acesso dos herdeiros. E aqui eu só queria fazer um destaque, para que é claro que a gente precisa pensar em cuidados que poderiam, que as pessoas em vida pudessem, eventualmente, que gostariam de ter sobre esses dados. E aí eu acho que a decisão é importante porque, no fim, quando a gente fala das plataformas digitais, é sempre o padrão, é sempre o default que importa. E se a gente coloca o default relacionado à transmissibilidade, eu acho que é importante, talvez aqui pensando no contexto do Brasil, incentivar e trazer incentivos para que as plataformas possam alertar os titulares dos dados, os titulares das contas, dos perfis, para que eles tomem essas decisões ainda em vida. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Tendo o default da transmissibilidade, você tem, no ambiente digital, você pode sim facilitar e permitir e alertar para que essas pessoas, com 2 cliques, possam sim dizer, olha, eu quero que esse conteúdo que o conteúdo da minha comunicação
não seja transmitido, eu quero que o conteúdo das fotos seja transmitido. Então, eu acho que isso é muito importante. Uma coisa é o que vai ser o default, o que vai ser o padrão, e a outra, tão importante quanto, é estimular essa decisão, que é que pode muito facilmente ser tomada no ambiente digital. E eu não sei se a gente ainda tem tempo, eu poderia comentar em muitos poucos Fique à minutos. vontade. Perfeito. Obrigada, Karina. Uma outra decisão, ainda tem várias que você cita de proteção de dados, que é a área que eu pesquiso com muito carinho, então eu poderia falar de todas elas, mas eu vou citar uma outra que também diz respeito, aqui no caso, ao Facebook, foi uma decisão muito relevante, eu acho até que ela também igualmente marcante, que é a decisão do BGH, que corroborou com a decisão do Bundeskartellamt, que é como se fosse o CAD alemão, né, a Autoridade de Concorrência Alemã. Essa decisão do BGH, ela corroborou e com uma decisão que já tinha sido uma decisão muito marcante para a Autoridade de Concorrência Alemã, quando essa autoridade determinou que o Facebook não pudesse coletar dados de terceiros, entendendo que não haveria bases legais para essa coleta e também não haveria sim prejuízos para a defesa da concorrência. O BGH, nesse momento, eu acho que você observou bem isso, né, nos seus comentários, Karina, ele tomou uma decisão muito relevante, primeiro porque a decisão da autoridade tinha sido suspensa por uma instância inferior. Então, o BGH suspende a suspensão e confirma a decisão, eu diria até um tanto quanto heterodoxa desse CAD alemão, né? Se a gente pode citar assim. Por que o BGH, essa decisão do BGH é tão importante? Porque ela traz de volta para a concorrência, eu diria que, em primeiro lugar, ela faz um diálogo importante entre a proteção de dados e a defesa da concorrência, acho que esse é um ponto essencial. Essa ideia de que os dados são ativos relevantes para o mercado e que, portanto, devem ser considerados numa análise concorrencial, eu acho que é algo muito relevante. E, para além disso, o BGH traz de volta o caso, de novo, para o direito da concorrência, porque se a gente for olhar a decisão da autoridade de defesa da concorrência, ela misturava em alguma medida, e eu acho talvez trazendo mais elementos do que precisaria da proteção de dados, propriamente dita, e o BGH traz de novo esse caso como se fosse um caso estritamente relacionado à defesa da concorrência. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E ele diz, olha, essas cláusulas contratuais que permitem uma coleta excessiva, uma coleta de dados em sites de terceiros, ao fim e ao cabo, também trazem prejuízos para a defesa da concorrência. Então, ele analisa esses contratos, dizendo que, à luz do direito da concorrência, há prejuízos. E eu acho que isso é algo muito marcante e pode certamente ter impacto também, seja no nosso direito, seja também em outros ordenamentos. Então, com isso aqui, Karina, encerra esses breves comentários, parabenizando mais uma vez pela obra e dizer que vai ser um prazer também poder receber você, de repente, nas nossas aulas, tanto no IDP quanto na UNB, para comentar um pouco dessas decisões. Muito obrigada. Com certeza, Laura, eu que agradeço a sua presença aqui, seus comentários. Você que trabalha tanto LGPD e tem acompanhado com muita atenção todas essas decisões que têm saído na Alemanha, né, que eu acho que são muito importantes a título de estudo comparado mesmo para a gente aqui. Ver o quanto o tribunal alemão tem tido a preocupação de dar concretude mesmo a essa proteção de dados, principalmente ao consentimento dos titulares dos dados, né? Essa necessidade de que não seja um mero consentimento formal, como aquele que a gente faz quando nós assinamos abrimos uma conta numa plataforma, mas que seja efetivamente um consentimento consciente, destacado,
né, com indicação específica de que seus dados estão ou serão coletados para um fim determinado. Isso eu acho muito interessante na jurisprudência do Tribunal Alemão e é algo que eu acho que tem toda a relevância para o momento que a gente está discutindo agora de proteção de dados e LGPD no Brasil, não é? E falando, eu te agradeço então imensamente, minha amiga, pela sua presença aqui, veio a brilhantar esse lançamento.